Classificação dos domicílios. Os domicílios são classificados em dois grupos, particulares e coletivos. Existem ainda classificações em cada um desses domicílios. Verifique no esquema a seguir. Domicílio particular tem o permanente, ocupado, de uso ocasional ou vago, ou o particular, improvisado, ocupado. Coletivo, com morador ou coletivo sem morador. Durante seu trabalho, você deverá investigar a espécie dos domicílios considerando a data de referência da operação. Domicílio particular é a moradia onde o relacionamento entre os ocupantes é ditado por laços de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de convivência. O domicílio particular classifica-se em permanente ou improvisado ocupado. Saiba mais. Dependência doméstica é a relação estabelecida entre o responsável pelo domicílio e os empregados e agregados. Normas de convivência são regras de convívio de pessoas que moram juntas, sem laço de parentesco ou de dependência doméstica. Domicílio particular permanente é o domicílio cuja edificação foi construída para habitação, com a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas. As casas, os apartamentos em edifícios ou apart-hotéis e as habitações em cortiço, cabeças de porco, casas de cômodos, habitações indígenas sem paredes ou malocas, etc., devem ser considerados como domicílios particulares permanentes. Em estabelecimentos institucionais, hospitais, asilos, mosteiros, quartéis, escolas, prisões e similares, são considerados domicílios particulares permanentes aqueles localizados em edificações independentes da edificação principal do estabelecimento. Assim, caso o empregado de um motel, que é um estabelecimento e um domicílio coletivo, como veremos adiante, resida nele com sua família em edificação independente da edificação principal, temos caracterizado um domicílio particular permanente. Assim, o domicílio do empregado deve ser registrado como um endereço único e diferente do endereço do hotel, que não deve deixar de ser registrado e caracterizado. Para o domicílio particular permanente, temos as seguintes espécies: ocupado, de uso ocasional e vago. Veja cada espécie em detalhes e esteja atento às diferenças entre elas. Domicílio particular permanente ocupado é o domicílio particular permanente ocupado na data de referência por moradores cujo relacionamento é ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou por normas de convivência. Categorias dos domicílios particulares permanentes ocupados. A correta classificação das espécies de domicílios e estabelecimentos, juntamente com a adequada realização do percurso, são fundamentais para a garantia da cobertura do setor e para identificar em quais domicílios serão aplicados os questionários do censo. O dia a dia do trabalho do recenseador consiste em percorrer o seu setor trabalhando todos os endereços encontrados e visitando todos os domicílios com o objetivo de fazer o preenchimento dos questionários, realizar a entrevista de forma presencial com os moradores. Quando o morador não puder responder ao questionário no momento da abordagem, o recenseador deverá assinalar em seu DMC a opção Agendamento e agendar uma data e hora para realizar a entrevista presencial. Caso não seja possível fazer o agendamento, deve-se oferecer a possibilidade de autopreenchimento via internet, assinalando a opção Internet em seu DMC. Para os casos de domicílio em que não foi possível realizar a entrevista no momento da abordagem, solicite sempre que possível o número de moradores e registre em seu DMC. É possível que o recenseador chegue a um domicílio e não encontre os moradores. Neste caso, deverá assinalar em seu DMC a opção ausência e retornar em outro momento para tentar realizar a entrevista.
Quando o recenseador retornar ao domicílio e novamente não encontrar algum morador para prestar as informações, deve deixar a folha de recado, na imagem abaixo, na caixa dos correios ou por debaixo da porta, não se esquecendo de preencher corretamente todas as informações e anotar o número do telefone do chip de voz fornecido pelo IBGE, pois somente desta forma o morador terá condições de entrar em contato com você, para sua segurança e também para dos informantes. Evite fornecer seu número de telefone pessoal, preferindo sempre o número oficial fornecido pelo IBGE. Em alguns casos especiais, você também pode deixar essa folha de recado logo na primeira visita, como em prédios, condomínios de alta renda, cujo acesso pode ser dificultado pela administração, áreas com risco de violência urbana, como em alguns aglomerados subnormais, e mesmo em setores rurais que tenham cobertura de telefonia celular. Após terminar o registro de cada domicílio, para aqueles em que não foi possível um contato com o informante, poderá ser disponibilizado no DMC um número de telefone vinculado àquele domicílio. Este número pode vir de pesquisas anteriores realizadas pelo IBGE ou de algum registro administrativo que o IBGE teve acesso. Você, então, deve tentar contato por telefone com os moradores, utilizando o chip de voz fornecido pelo IBGE, lembrando sempre de conferir se o informante realmente residia no endereço cadastrado em seu DMC na data de referência. Sempre que se dirigir ao informante por telefone, você deve falar de forma clara e dizer que está ligando de um telefone institucional. Diga que é possível verificar a autenticidade da ligação por meio do 0800 do IBGE ou por meio do site Respondendo IBGE, informando o nome, a matrícula, o RG ou o CPF do recenseador. No site é possível também verificar a foto do recenseador, a mesma que está impressa no crachá. Caso o recenseador seja contatado ou consiga contato com os moradores por telefone, ele deverá tentar adotar os procedimentos abaixo na seguinte ordem de prioridade: realizar a entrevista por telefone, agendar uma entrevista presencial ou por telefone, oferecer o autopreenchimento via internet. Detalhes da coleta. Com o objetivo de organizar o trabalho de cobertura do setor e garantir a realização de todas as entrevistas, o IBGE criou categorias que devem ser aplicadas aos domicílios particulares permanentes ocupados, classificando-os da forma mais adequada. Assim, após a seleção de uma espécie que tenha questionário na tela de confirmação de endereço e espécie, ou pressionar o botão confirmar, o DMC abrirá uma janela para que se faça a seleção. As opções apresentadas nessa tela são: aplicar questionário presencial. Deve ser utilizada quando existir um informante disponível para a realização da entrevista. Ao selecionar esta opção e pressionar o botão seguir, o questionário será aberto automaticamente. Aplicar questionário por telefone. Essa opção estará disponível somente para alguns domicílios, nos casos em que o endereço tenha um ou mais telefones associados a ele. Ao selecionar esta opção, serão mostrados na mesma janela os telefones existentes para o endereço, conforme a imagem a seguir. Importante: a opção aplicar questionário por telefone só deve ser assinalada quando o recenseador receber ligação de um morador ou tentar contato com um morador ausente por telefone. Ela não deve ser assinalada se o contato com o morador for de forma presencial. Atenção! É importante lembrar que, ao fazer contato com um informante por telefone, deve-se sempre confirmar se ele realmente era morador daquele domicílio na data de referência. Agendar coleta.
Você deve selecionar essa opção quando tiver feito contato com algum morador que tenha indicado um dia e horário específicos para retornar ao domicílio para o preenchimento presencial do questionário, ou mesmo para ligar para o morador para realizar a entrevista por telefone. Nesse caso, será aberto um calendário para a seleção da data e depois da hora da entrevista. Após a seleção dessa opção, será habilitado um campo para o preenchimento do número de moradores do domicílio e um campo para o registro de um telefone para contato. Tente sempre agendar as entrevistas que não puderam ser realizadas no momento da abordagem, pois agindo assim você garante a cobertura e agiliza a conclusão da coleta do setor. Como localizar um agendamento no DMC? Na parte superior do DMC, você poderá encontrar as entrevistas agendadas clicando no sininho. Ao clicar neste sino, será exibida a tela com o total de endereços pendentes. Ao clicar em Abrir endereços, serão exibidos os endereços de todas as pendências existentes no setor. Na imagem, podemos observar os símbolos para morador ausente, questionário internet e agendamento. Coleta por internet. Esta opção deverá ser assinalada quando o morador optar pelo autopreenchimento do questionário pela internet. Nesse caso, o sistema exibirá uma tela para o preenchimento do cadastro do morador. Preencha o nome do morador, o e-mail e telefone, fixo ou móvel, o total de moradores do domicílio e o melhor período para o contato. Essas informações são obrigatórias, pois o morador receberá no e-mail indicado a senha para a realização do autopreenchimento pela internet. Se essa for a opção do morador, informe também que o questionário deverá ser completado dentro do prazo informado no e-mail. Caso não complete no prazo, ele deve estar ciente de que você, recenseador, retornará ao domicílio para a realização da entrevista. Caso o morador opte por responder o questionário pela internet, depois de aberto o questionário no DMC, você deve clicar nos 3 pontinhos na parte superior da tela, à direita, e assinalar a opção Coleta por internet, conforme a imagem abaixo. Neste caso, as informações deste questionário serão deletadas do DMC. Não será possível aproveitar as informações registradas no DMC para o preenchimento do questionário pela internet. Não é possível iniciar a entrevista. Essa opção deverá ser assinalada sempre que você encontrar um domicílio ocupado, mas não conseguir realizar a entrevista por conta da ausência dos moradores, ou quando houver recusa explícita por parte de algum dos moradores. Ao assinalar esta opção, você precisará indicar qual dos casos se aplica. Morador ausente. No caso em que não foi possível estabelecer contato com os moradores, deve-se assinalar a opção não é possível iniciar a entrevista e no campo justificativa assinalar a opção ausência. Após a seleção desta opção, será habilitado um campo para observações e a quantidade de moradores do domicílio. Procure obter esta informação com porteiros ou vizinhos.